estava ali no primeiro culto, pensando, acerca do que estava sendo louvado aqui. E eu sempre fiz um questionamento sobre essa parte específica da canção, onde Alessandro Vilas Boas ele começa a fluir justamente nessa parte. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Eu ficava pensando, posso ser ingênuo e talvez o único que não tenha percebido isso antes, mas eu ficava pensando, eu quero o Senhor por inteiro, eu não quero nem só o pé nem só a mão. Mas quando ele diz isso aqui, algo foi ministrado ao meu coração hoje. Muitos querem suas mãos. As pessoas estão por muito tempo buscando o que Deus tem para dar, pedindo, querendo aquilo que o Senhor tem para oferecer. Mas aí ele vem e diz o seguinte: nós só queremos os seus pés. Isso tem a ver com a nossa devoção, é se colocar em uma posição de honra, buscar o que Deus é, não apenas o que Deus pode dar. Então, essa noite nós vamos estar falando mais sobre honra, e é justamente sobre essa posição, não só de estarmos buscando aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, mas é uma reciprocidade, é aquilo que o Senhor tem para oferecer, mas é aquilo que eu preciso fazer, essa atitude de devoção e de honra diante dos pés do Pai. É isso que Ele espera de nós e é isso que nós devemos praticar nas nossas vidas. Amém? Podem se sentar, gente. João, se puder ficar comigo, por gentileza. João, meu amigo. Boa noite, gente. Não tinha cumprimentado vocês direito antes, mas para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui mais uma vez, trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade dos líderes Bia e Roberto. E esse tema ele é muito importante e um pouco, de certa forma, desconfortável, talvez, para algumas pessoas que não têm o costume de praticar a honra no seu dia a dia. Mas vim aqui hoje mesmo como mensageiro do Senhor. Tem uma coisa que eu aprendi muito importante, eu não sei exatamente quem ministrou, mas acerca de um posicionamento e de um cargo que nós possuímos e nós precisamos tomar posse. Um cargo que é dos céus. Nós somos embaixadores do reino. Um embaixador, quando ele está na nação, ele é representante da nação de onde ele é em uma outra nação. Então nós somos da nação dos céus e nós somos embaixadores. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Amém? E falar sobre honra é falar sobre devoção, é falar sobre amar incondicionalmente o Senhor. Eu gostaria de pedir vocês para abrirem a Bíblia em João 13, versículo 5, por gentileza. João 13, versículo 5. Dá continuidade aqui, que o nosso tempo é curto e nós vamos ler bastante a Bíblia aqui. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Então aqui Jesus ele não está falando simplesmente de um banho natural. Ele está dizendo aqui que os discípulos eles já foram renovados em Cristo Jesus. Porque o que o discípulo ele queria aqui era mais uma vez
essa purificação, mas a partir do momento que eles se conectaram e estavam vivendo com Jesus, eles já estavam vivendo essa vida de santidade, essa vida purificada diante do Senhor. E aqui ele fala, né? Jesus fala, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Isso afirma novamente que não é só uma limpeza natural, é uma limpeza espiritual. Existia alguém que estava destituído da glória de Deus, existia alguém que estava afastado do que é santo. E aqui é possível perceber. Vamos dar seguimento no versículo 12, que diz o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E que princípio simples, mas poderoso nós podemos ver aqui. Deus, em forma de homem, se materializou, não veio apenas para morrer por nós, mas também veio demonstrar honra pelas nossas vidas, veio nos ensinar através de atos. Aqui a gente vê a importância dos atos, das atitudes. Como eu li, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Aqui a gente já vê um outro parâmetro onde o próprio Deus encarnado, ele nos coloca em uma posição de semelhança, onde ele diz: nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Então ele coloca a gente ali no mesmo parâmetro, onde a gente está equiparado ali, e ele mais uma vez reafirma essa honra, esse sentido de trazer mesmo essa honra para as nossas vidas, trazendo esse ensinamento de como nós devemos proceder, de como devem ser as nossas atitudes perante as outras pessoas. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, a gente precisa fazer a vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor é que nós pratiquemos essa honra, não é simplesmente você fazer, não é apenas você fazer, demonstrar honra por meio de lavar os pés de outras pessoas. Não é isso que o Senhor estava querendo ensinar, mas Ele estava querendo ensinar justamente sobre esse princípio da honra. Nós precisamos praticar. E ainda Ele diz: felizes serão se as praticarem. Então, além de nós estarmos tendo o benefício de aprender acerca da honra, o Senhor ainda nos garante que nós seremos felizes se nós praticarmos a honra, se nós praticarmos a palavra dEle. Amém? Dando seguimento nesse tema que eu achei bem interessante, né? Nas redes sociais ficou muito famoso nos últimos meses. Thaís era, acho que talvez uma das únicas que eu conheço que não sabia exatamente o que é isso. Farmando Aura. Ficou muito famoso e eu ficava vendo alguns vídeos, não entendi exatamente o que se tratava, mas parecia ser quando alguém era importante ou quando alguém fazia um ato que era muito grandioso, né? Então eu trouxe aqui um conceito acerca de farmar. Farmar eu já tinha escutado, porque como um bom gamer, eu já sou tão bom assim não, mas eu já jogo vários games há muito tempo e eu sabia que farmar nos jogos era justamente quando nós acumulávamos recursos e tudo mais. E aqui eu trouxe um significado bem interessante. Farmar significa dedicar tempo, esforço e constância para acumular recursos, crescer e evoluir. E é justamente do que se trata quando a gente está jogando, justamente sobre você arrecadar recursos para que você se torne cada vez melhor. Aura, fiquei pensando, Aura, meu Deus, sabia que os vídeos eram justamente isso, quando alguém era
era o cara, aquele cara que quando chegava, a presença comunicava. E a aura, ela representa isso, né? É uma presença, de certa forma, o cara chegou. Essa atitude dele é grandiosa. Então, quando a gente fala de farmar a aura, a gente está falando sobre algo que é sobre o eu. De certa forma, um egocentrismo. Mas eu achei bem interessante e eu fico tão feliz que o Senhor comunica para mim as coisas assim, até mesmo através dos símbolos, né? A gente pode olhar aqui, farmando, honra, e cortado aqui aura, né? E simplesmente é porque, não sei se foi a intenção deles quando estavam criando essa arte, mas parece que simplesmente cortou, porque o meme é assim, e nós juntamos farmando honra, porque nós gostaríamos de falar sobre honra. Mas aqui, essa imagem comunica para mim que nós não estamos farmando aura, não é mais sobre o eu, é sobre um relacionamento, é sobre agora estar dedicando, é sobre agora nós estarmos demonstrando a nossa devoção ao Senhor. Então, não vejam como, já estamos quase no final da série, mas vejam dessa forma, não é mais sobre o eu, não é mais sobre o egocentrismo, não é só sobre a minha presença, mas agora é sobre a presença de Deus comunicando através da minha vida. Farmando honra é onde nós nos colocamos numa posição de dedicação, de tempo, de esforço e constância para acumular os recursos que nós precisamos para viver essa caminhada com Cristo Jesus. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor que vai além da conexão sanguínea, o amor que representa muito mais do que laços de sangue. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Está lá em Romanos 12:10. Honra não aparece do nada, ela é construída em pequenas atitudes. Então aqui a gente vê lá em João um cenário onde Deus, por meio de não só falar, mas uma atitude, ele expressa a honra, ele demonstra não só aquilo que ele queria fazer, não só aquilo que ele queria comunicar, mas como ele queria que os seus discípulos, que nós devemos comunicar, a forma que nós devemos fazer. É essa forma que ele quer que nós venhamos construir, essa construção, onde eu, através dos meus hábitos, através da minha rotina, eu expresso essa característica da honra, essa honra que transcende aquilo que eu tenho a entregar, mas é realmente se colocar em uma posição de dedicação, é se colocar numa posição de se prostrar, né? Então, vivemos em uma geração que quer posição sem processo, reconhecimento sem serviço e autoridade sem honra. Então a gente vê as coisas vêm e vão, passam, e cada vez mais vemos pessoas se dedicando a sua vida para alcançar determinadas coisas, mas costumam em muitos momentos querer alcançar sem querer desfrutar do processo, sem querer participar desse processo que vai levar ao sucesso. Nós vemos pessoas querendo o reconhecimento sem o serviço, enquanto nós deveríamos querer o serviço sem buscar o reconhecimento. E a autoridade sem honra. Para honrarmos, para vivermos uma vida de honra, isso exige de nós uma maturidade que ela é desbloqueada com o tempo, é uma maturidade que ela é desbloqueada a partir de um princípio simples, é de colocar mesmo o coração, porque a honra, ela não é dada a quem merece, a honra é dada porque eu entendo que através dessa minha atitude, vidas estão sendo impactadas. Assim como a palavra do Senhor, assim como o Evangelho, né? Deus Ele não precisava fazer isso para provar nada a ninguém. Ele não precisava mandar o seu filho para dar nada a ninguém.
mas mesmo assim Ele fez. Porque se nós fôssemos pregar o Evangelho só por um merecimento, será que essa pessoa merece receber a palavra do Senhor? Nós estamos vivendo realmente em uma geração que está desconectada totalmente com a eternidade. E o Senhor comunicou isso muito forte em meu coração hoje. As pessoas, elas não têm aceitado Jesus, as pessoas têm levado como banalidade a palavra do Senhor, porque elas estão desconectadas com a eternidade. Elas não entendem que os atos que nós praticamos aqui, que a nossa vida aqui, ela reflete em uma eternidade. Pessoas que estão vivendo de uma forma como se essa fosse a única vida que nós devemos viver, enquanto nada disso é real. Tudo que nós fazemos aqui está refletindo em nossa eternidade. Mas no reino de Deus, quem não aprende a honrar, nunca está preparado para carregar aquilo que pediu a Deus. Então, nós estamos sempre buscando ao Senhor, principalmente quando a gente está nesse primeiro amor, a gente busca diante do Senhor aquilo que Ele tem para entregar através das nossas vidas. Mas são tantas pessoas buscando aquilo que, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, mas não estão preparadas para fazer da forma correta, para seguir o processo de acordo com aquilo que o Senhor nos comunicou, com aquilo que o Senhor nos comunicou para que nós fizéssemos. E lá em Mateus 7,12 diz o seguinte, eu estou falando um pouco rápido, gente, porque o tempo parece que voa, né? Mas eu acredito que está ficando claro a palavra. E Mateus 7, versículo 12 diz o seguinte: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a elas, porque esta é a lei e os profetas. Então, nós vemos um cenário onde em João o Senhor fala que é assim que nós devemos agir, e já que em Mateus nós vemos um outro versículo, como a palavra ela funciona, né? De uma forma que ela se relaciona. E aqui em Mateus ele diz justamente isso: façam também vocês a elas. Tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também a elas. Reciprocidade. Atitudes que nós devemos praticar nas nossas vidas. E é uma relação de reciprocidade. Como eu falei, você não faz porque o outro merece. Mas quando você faz, às vezes o outro já se sente constrangido a fazer também. E é aí justamente onde começa assim um relacionamento onde há uma reciprocidade, há uma mão dupla. São boas atitudes positivas que geram outras atitudes positivas. São bons relacionamentos, boas conexões que geram outras boas conexões. Ali a gente vê, por exemplo, o cenário dos grupos de conexão. Você se conecta com uma pessoa, você começa a influenciar aquela pessoa através daquilo que o Senhor comunicou no seu coração, e aquilo é tão interessante que outras pessoas vão sendo impactadas, porque não é só sobre mim, mas sobre eu, sobre aquele que foi conectado, mais aquele que foi conectado. E é assim que funciona o reino do Senhor, é assim que funciona o verdadeiro evangelho. É assim que nós devemos viver. 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A honra, ela abre ambientes. A honra preserva relacionamentos. Para que relacionamentos eles sejam duradouros, nós precisamos praticar o princípio da honra. Eu preciso expressar o quão grato e honrado eu sou pela presença daquela pessoa. Se eu preciso honrar a presença da outra pessoa, se eu preciso expressar isso através de palavras, quanto mais ao Senhor. Preciso ter essa vida de devoção e dedicação à oração, ao reino dos céus. Eu acho bem interessante, porque eu fico sempre muito constrangido quando às vezes eu vou orar com Thaís, porque Thaís ela é muito mais, para mim, né?
mais sensível do que eu, em certo sentido. Ela, quando começa a orar, ela já começa a chorar. Eu sei que chorar não demonstra que você está se conectando nem nada, ou você não chorar não está significando o contrário disso, mas é muito incrível. Ontem mesmo a gente começou a orar, na primeira frase que eu falei, ela, meu Deus do céu, e eu já comecei a ficar com inveja no início da oração. Eu disse, é isso que eu quero, Senhor, é essa devoção, essa entrega, porque eu vejo que não é só um choro por chorar, é porque realmente demonstrando essa devoção, esse carinho que ela tem pelo Senhor. E eu vou confessar para vocês que eu fico com inveja disso, né? Mas a gente precisa ter mesmo essa sensibilidade, esse coração aberto para receber o mais de Deus para as nossas vidas, porque a honra, ela libera o favor de Deus para as nossas vidas, ela gera crescimento espiritual, ela atrai princípios do céu. Davi, ele foi honrado não porque tinha título, mas porque sabia honrar. Ele honrou seu pai, ele honrou seus irmãos, ele honrou o rei, mesmo sendo perseguido. Davi, ele teve diversas oportunidades, mesmo sem ter motivo. Saul estava perseguindo Davi, e ele teve diversas, não foi só uma oportunidade, ele teve diversas oportunidades de matar Saul. E até seria válido, em certo sentido, você se defender, né, principalmente naquele tempo, mas ele honrou Saul, mesmo diante dessas circunstâncias, porque ele sabia que existia uma autoridade que estava acima dele, e que ele precisava honrar essa autoridade. Davi honrou principalmente a Deus, por isso ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. E outra pessoa que eu tenho inveja também é de Davi, porque imagina você ser considerado o homem segundo o coração de Deus. É forte, né? Já falei sobre isso aqui, mas toda vez eu sou impactado mesmo com a vida de Davi, porque ele se dedicava ao Senhor. Eu fico pensando, eu já me destravei muito, mas ainda me sinto de certa forma introvertido, principalmente para gritar, para dançar, para pular. E a Bíblia fala que Davi, ele dançava, não sei nem como é que é isso, no meio do povo assim, Davi chegava dançando, a arca chegando e Davi dançando. Eu fico imaginando isso na minha cabeça, e era justamente uma devoção extravagante. É esse o tipo de pessoa que eu quero ser, é esse o tipo de filho que eu quero ser. É esse filho que demonstra essa extravagância, porque não é simplesmente para qualquer pessoa, é para Deus. Por mais que eu tenha esse jeito assim, mas eu tento, né, gente? Eu tento. Mas realmente Davi, ele é um exemplo para nós, porque ele vivia justamente uma vida pautada em honra, em todos os aspectos, desde o início até chegar no reinado. Ele sempre respeitou os processos, e é por isso que ele é considerado, ele é o homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos viver uma vida que honra a Deus. O que você está esperando para honrar a Deus? O que as suas atitudes estão comunicando? À medida que você honra, mais poder, mais experiência, muito mais é acrescentado à sua vida. 1 Timóteo 5, 17 ao 18 diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Aqui está falando porque eles governam bem, mas a seguinte, vírgula, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Principalmente você que se dedica ao Senhor. Você é digno de duplicada honra por estar se dedicando, se colocando nessa posição de devoção ao Senhor. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Quem não honra
não está preparado para ser honrado. Você só saberá o valor da honra quando você praticá-la. É igual os nossos pais quando nós somos adolescentes, como a maioria de vocês aqui sempre falam, né? Você só vai saber o valor disso quando você estiver trabalhando, quando você tirar do seu próprio bolso para pagar. Isso aí é quando você vai realmente saber o valor disso. Então você só vai estar preparado para ser honrado quando você demonstrar honra. Você só saberá o valor da honra quando você praticá-la. Quem despreza o pequeno está, na verdade, desprezando a própria construção. Nós somos seres humanos que vivemos uma vida de constante construção. Nós estamos sempre sendo formados, nós estamos sempre participando de um processo de construção. A cada fase específica, a cada faixa etária específica, algo é semeado nas nossas vidas, algo é plantado nas nossas vidas. Alguma coisa acontece ali na nossa vida que vai formando o nosso caráter. São pessoas que nos inspiram, que vão nos doutrinando. E nós precisamos realmente aprender a valorizar os pequenos começos, porque são esses pequenos começos que nos levarão a posições ainda maiores, a posições onde nós vamos conseguir alcançar mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando eu penso sobre cumprir o propósito do Senhor, eu não penso lá no fim, quando eu estiver fazendo aquilo que o Senhor já me disse que eu vou fazer. Quando eu penso em ir para as nações, eu não penso simplesmente em estar lá na nação, mas eu penso naquilo que eu estou fazendo hoje, que está refletindo no meu futuro. Aquilo que eu posso fazer hoje, que vai demonstrar esse coração apto a estar na próxima fase. Então é através da honra, é através dessa cultura, é através desse princípio. Nós devemos praticar, nós devemos ter como habitual nas nossas vidas esse princípio da honra. A honra não é bajulação. E aqui mais um biscoito sendo quebrado, né? Porque muitas pessoas, a pessoa ali está bajulando fulano, porque fulano é uma autoridade sobre a vida dela. Tal pessoa está bajulando ali o líder. Mas existe uma distinção. Nós precisamos ser sábios para distinguir o que é honra, o que é bajulação. Nós precisamos escolher honrar. Nós precisamos decidir honrar a vida daqueles que estão como autoridade sobre as nossas vidas, aqueles que estão como liderança sobre as nossas vidas, mas aqueles que estão sobre as nossas lideranças também, daqueles que estão de certa forma em uma posição inferior a nós. Porque honrar não é apenas sobre o maior. Honrar é sobre favorecer o menor. À medida que nós vamos favorecendo e honrando a vida dos menores, nós vamos sendo acrescentados, nós vamos crescendo e também honrar aqueles que estão acima de nós. Então, a gente precisa realmente quebrar esse preceito de que a honra é bajulação. Não, honrar é uma expressão, é uma dedicação do tempo que você tem para expressar aquilo que você sente, aquilo que você é grato por atitudes que porventura alguém tenha feito por você. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência. Quando nós tivermos essa consciência, a honra libera o favor de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos viver do mesmo jeito. O que precisamos fazer? E aqui eu já estou finalizando, meu tempo já acabou. O que precisamos fazer? Buscar viver uma vida de honra, que dá bom testemunho. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Honrar os nossos pais, honrar os nossos líderes, honrar os nossos colegas de classe. Talvez por algum motivo besta, por algum motivo vulgar, você acabe se estressando com algum colega de classe e a primeira coisa que você pensa em fazer é desrespeitá-lo. Mas nós devemos expressar a honra por meio disso também.
Já vi muitas situações onde as pessoas tratavam melhores os seus amigos do que os seus próprios pais. Pessoas que já conviveram comigo, eu via pessoalmente, essa pessoa chegava com os amigos, era aquela coisa toda, quando chegava em casa, um total desrespeito, uma falta de consideração pelos pais. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência, perceber o porquê dessas coisas, elas estarem sendo invertidas. Deveríamos ser para as pessoas o bom reflexo do que somos em casa. Não é ser simplesmente por ser, mas é ser o bom reflexo do que nós somos em casa. Gostaria de convidar vocês para levantarem.